Vamos dar sequência na nossa programação porque a Comissão de Educação da Câmara ouve hoje o presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte, sobre possíveis irregularidades no escândalo aí dos pastores. A Luciana Verdolim está conosco. Luciana, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, já teve inclusive bate-boca na comissão por conta de questionamentos que estão sendo feitos pelo titular, né? Por quem anunciou a convocação, por quem sugeriu a convocação, que é o deputado Rogério Correia. Ele fez questão de ressaltar, inclusive, a ligação do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e está questionando, quer saber exatamente em que pé é essa relação e se isso interferiu de alguma forma nas ações envolvendo o Ministério da Educação. No pedido aí de investigação, o deputado cita indícios de superfaturamento, crime de tráfico de influência e improbidade administrativa, cita a questão envolvendo aquelas escolas fakes, reclama que o governo, em vez de terminar as obras, né, de escolas pelo país, anuncia novas escolas sem recursos orçamentários para garantir a construção. Cita também a questão da compra de ônibus superfaturados, aquela polêmica envolvendo os kits de robótica que muitas escolas receberiam computadores e kits, levando em consideração essas novas tecnologias, sem ter internet e sem ter condições para levar essa educação para as crianças brasileiras. Houve um bate-boca agora há pouco na comissão, porque muitos parlamentares avaliam que o deputado, na verdade, estaria fugindo do foco da comissão, que é exatamente apurar também aquela conduta, suposta interferência de pastores dentro do Ministério da Educação. A discussão começou por volta das 9 da manhã. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte, ele já prestou esclarecimentos, inclusive lá no Senado Federal, sobre esse mesmo assunto. E agora vai prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Exatamente, né, Luciano? Nós tivemos aí a queda do ministro Milton Ribeiro, né? Custou a cabeça do ministro essa situação. Houve aquela expectativa de uma abertura de CPI, assinaturas foram recolhidas necessárias, depois os senadores retiraram, imaginando uma repetição da CPI da Covid, mais política do que investigação, na verdade. E o que a gente observa agora é que a comissão no Senado da Educação e agora também na Câmara buscam trazer esse assunto à tona, um assunto que de fato aí merece ser investigado e já está sendo investigado também em outras esferas, né, Luciana? Sim, o objetivo é apurar aí todas as supostas irregularidades, ainda mais a gente levando em consideração que é ano eleitoral, é preciso passar um pente fino em todas as contas. Logo na abertura, na exposição inicial, o presidente do FNDE expôs aí, fez questão de ressaltar que já trabalhou no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto do Senado, e tenta levar ao FNDE uma mentalidade mais prática, levando em consideração a necessidade de aplicação de recursos na educação brasileira. Vale ressaltar que o Ministério está sendo muito alvo de críticas depois aí da denúncia envolvendo a ação de pastores dentro do órgão, e há críticas também envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, porque esses pastores também teriam aqui vários encontros, teriam vindo aqui ao Palácio do Planalto para vários encontros, tanto com o presidente Bolsonaro quanto com ministros aqui do Palácio do Planalto. Por isso, principalmente a oposição quer pegar aí, quer esmiuçar toda essa relação, quer detalhes de como está sendo essa atuação do Ministério da Educação para garantir que não estejam sendo desviados recursos. Essa comissão promete ainda gerar bastante discussão no Congresso Nacional. Sem dúvida, vamos acompanhar tudo. Daqui a pouco a Luciana Verdolim retorna aqui na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvi-lo, José Maria Trindade. Essa situação, de fato, aí derrubou o ministro, mas, ao que parece, aí a repercussão caiu bastante, né, Zé Maria? Sim, houve tentativa de criação de uma CPI na Câmara dos Deputados. Os parlamentares lá, os deputados não conseguiram.
No Senado ficou muito próximo, faltaram 2 assinaturas, né? E também não houve uma força política suficiente para criar uma CPI. O senador Marcelo Castro é o presidente dessa Comissão Permanente de Educação. E ele está usando, né, a função de presidente da comissão para criar uma CPI paralela, né, o que seria mais ou menos uma CPI sem poderes de CPI, fake, uma CPI fake. Está fazendo investigação como se fosse uma CPI e constrangendo depoentes e tentando convocar uma comissão permanente. Não pode convocar, a não ser que seja ministro ou secretário. Fora disso, não pode convocar. Marcelo Castro tentou, ele busca ali os holofotes, né? Ele tem uma atuação muito discreta no Congresso Nacional, né? E agora ele, na presidência da comissão, tenta exatamente fazer dessa comissão permanente uma CPI. Esse assunto, ele é muito intrigante, porque mostra que prefeitos disseram que receberam de 2 pastores propostas de suborno. Ou seja, se você me der barra de ouro ou não sei o que, eu libero recursos para você do Fundeb, que é o desenvolvimento da educação, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E não houve nenhuma contrapartida no governo, mas houve também demonstração de que ele tinha ali trânsito no Ministério da Educação. Só que no governo do presidente Jair Bolsonaro não há essa ligação de políticos com o caixa da União, ou seja, liberação de recursos. Mas, de qualquer maneira, o assunto já está sendo investigado pela Polícia Federal, que já ouviu os prefeitos, ouviu os pastores, ouviu funcionários do Fundeb, né? E isso está sendo investigado pela Polícia Federal e Ministério Público. Não houve a criação da CPI por falta de apoio político. E esta comissão permanente, que tem como objetivo analisar projetos, tem que analisar o progresso da educação, está fazendo essa história aí da CPI paralela.